No ar, diretora. Boa tarde a todos e a todas. Vamos abrir agora, então, a primeira reunião pública extraordinária da diretoria de 2026. Peço, assim, ao secretário-geral que apregoe o primeiro item, por favor. Boa tarde, senhora diretora, senhores diretores, senhor procurador-geral, os aqui presentes, todos que nos assistem pelo canal da ANEEL no YouTube. A pauta dessa primeira reunião pública extraordinária de diretoria foi publicada na internet na última segunda-feira, dia 9 de fevereiro, contendo um único item. Para este item, há um pedido de sustentação oral e era isso, senhora presidente. Ok, podemos então passar a leitura, né? Sim. Bom, item 1, processo 48.500.00.28.56.2026.52. Cumprimento de decisão judicial transitada em julgado, referente à usina termoelétrica UTE-MC2, e desse processo judicial número 00-17-084-43-2014-401-3400. Diretor-relator, Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva, e há um pedido de sustentação oral para este item. Obrigado, Dana. Trata-se de processo administrativo instaurado com a finalidade de dar cumprimento à decisão judicial transitada em julgado, proferida nos autos da ação judicial, já referida pelo secretário-geral Dana, promovida por UTE-MC2 Sapeaçu S.A. e outras em face da ANEEL em trâmite perante a 14ª Vara Federal Civil da Seção Judiciária do DF. A ação judicial tem como objeto a anulação do despacho ANEEL número 323, de 11 de fevereiro de 2014, por meio do qual a agência negou provimento ao pleito formulado pelo Grupo Bertin Energia, voltado ao reconhecimento de excludente de responsabilidade com vistas à postergação do início do suprimento do CCAR, bem como não conheceu do pedido de aprovação de novo cronograma de implantação das usinas. O acórdão proferido pela 5ª turma do TRF1, posteriormente transitado em julgado, declarou nulidade do referido despacho 323 ao fundamento de que a ANEEL, ao recusar a aprovação de novo cronograma de implantação, desconsiderou a suspensão judicial de 12 meses para o início de suprimento de energia, deferida em sede de outra ação mandamental, mandado de segurança 23551-72-2013-401-3400, relacionado ao leilão ANEEL número 3 de 2008. Em 4 de fevereiro de 26, a Procuradoria da ANEEL, em cumprimento à decisão judicial em referência, encaminhou às áreas técnicas competentes o ofício número 193, acompanhado da nota jurídica número 2, ambas de 2026, e do correspondente parecer de força executória, no qual foi delineados os parâmetros jurídicos para adequada instrumentalização do julgado, observados os estritos limites da coisa julgada. Em 6 de fevereiro de 2026, a SCE, SFT e SGM elaboraram nota conjunta número 2, na qual foram analisados efeitos concretos da decisão judicial sobre os atos administrativos praticados pela agência e propostas as providências a serem apreciadas por esta diretoria colegiada. Na 4ª sessão pública extraordinária de distribuição de processos, realizada em 5 de fevereiro de 2026, o presente processo foi a mim distribuído e ao relatório. Sustentação oral será apresentado pelo senhor Sérgio Lever de Campos e Silva, representante da UTE-MC2. O senhor dispõe de até 5 minutos. Senhores diretores, boa tarde. Cumprimento também o ilustre procurador aqui presente, o senhor diretor Mosa, no seu nome cumprimento também o secretário, os demais colegas aqui presentes. Pois bem, nós trouxemos uma pequena e rápida apresentação e, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o gabinete do diretor Fernando Mosna, que ontem correu bastante para nos ajudar a ter acesso à documentação que possibilitasse esse trabalho. Tivemos acesso hoje a esse material. Fomos todos surpreendidos pela diligência com que essa reunião foi marcada, mas nós estamos aqui tratando de um cumprimento de sentença de uma decisão judicial trazida à vida no mandato de segurança. Diga-se de passagem, o 3º mandato de segurança. E, ao ter ciência do quanto consta no processo administrativo, senhor relator, é claro que isso nos trouxe preocupação e é o que me trouxe aqui à bancada. O fato é que, no nosso ver,
a decisão judicial ela precisa ser cumprida. E a mim me parece que a nota técnica juntada aos autos mais parece uma tentativa de embargar de declaração de decisão judicial. A decisão judicial aponta num sentido único, no fato de que, lamentavelmente, foi cometido um ato ilegal. E, por fato da administração, as empresas foram prejudicadas. E eu quero aqui lembrar um breve exemplo de um caso que eu tive na advocacia. Quando comecei a advogar, eu trabalhei para um professor meu da UNB. Lamentavelmente, ele viveu um cenário muito ruim. O filho dele, de 17 anos, um belo dia, roubou o carro dele e se envolveu num acidente. Se envolveu num acidente no Lago Norte e acabou que, desse acidente, morreu uma pessoa no outro carro. Só que essa pessoa que estava no outro carro, ele abarroou o carro desse rapaz, que não tinha carta de habilitação, porque ele estava bêbado. Em síntese, meu cliente me procurou porque precisaria indenizar a família do morto por toda a vida com base naquilo que ele ganhava. E ele foi condenado a isso. E o juiz não aceitou que nós questionássemos a qualidade do morto, se ele ia ganhar aquilo até os 70 anos, né? O juiz determinou qual seria, com base na remuneração dele, qual seria a indenização, e assim foi feito. O que nós estamos vendo nesse processo, pelo menos que eu vi da nota técnica, é uma tentativa de desqualificar os empreendimentos depois de mortos, né? Quer dizer, as outorgas foram cassadas, os empreendimentos morreram, e aí não sou eu que estou dizendo, quem está dizendo é a justiça. Quem matou foram as decisões ilegais que, lamentavelmente, foram proferidas aqui pela diretoria da ANEEL. E, de novo, não sou eu que estou dizendo isso, sei que o tema é pesado, mas esse é só o terceiro mandado de segurança. Nos 3, a justiça disse que foram praticados atos ilegais que nós acusamos. Não adianta se imaginar que o morto vai voltar vivo para dizer se tem condição financeira ou não de terminar um empreendimento. Nesse caso especificamente, a expectativa da justiça é que as outorgas sejam devolvidas para os empreendedores. Seja feito um novo cronograma. Mas parece uma visão um pouco distante, ou querendo, de novo, questionar a qualidade do morto. E com pouco tempo que eu tenho, eu gostaria de relembrar um parecer que foi dado por um procurador aqui da ANEEL, um pequeno trecho de onde se lê o que nós esperávamos, o que a justiça esperava. E eu queria passar a apresentação rapidamente. Eu sei que o meu tempo está passando, mas eu vou pedir a paciência dos senhores. Bom, como eu disse, nós entendemos que houve a mora da ANEEL. Esse é o contexto do mandado de segurança. Não sei se eu estou sabendo mexer com isso daqui. Acho que sim. Houve uma decisão judicial que declarou que as impetrantes não deveriam ser exigidas nas suas obrigações. E o que culminou com a revogação das outorgas foi exatamente a insistência da ANEEL em exigir as obrigações das impetrantes, mesmo com uma decisão judicial, mantendo o entendimento de que elas não poderiam ser exigidas nas suas obrigações, o que provocou, em última análise, a revogação das outorgas teria sido o descumprimento de obrigações que não eram mais exigíveis por força do Poder Judiciário, por uma decisão repito, 3 mandados de segurança, 3 decisões cassadas. Qual é a expectativa do Poder Judiciário a quem nós nos aliamos? A expectativa é de que a decisão seja cumprida e não degustada, apreciada. O ato nulo precisa parar de produzir efeitos na vida do processo administrativo, o processo precisa voltar à sua marcha do ponto em que foi anulado, e a partir dali, se isso acontecer, não teria havido a revogação das outorgas. Nós viemos aqui várias vezes na ANEEL
tentar buscar esse cumprimento suassório, amigável, não foi possível. E agora nos restou o caminho da justiça. A nosso ver, a decisão é clara, no sentido de que nós não podemos tentar qualificar qual seria o futuro como que uma bola de cristal se os 12 meses ou 173 dias tivessem sido acrescentados ao cronograma. Isso é um exercício de futurologia. Nós só vamos saber se eles vão efetivamente concluir os empreendimentos se a decisão for cumprida, se o ato ilegal anulado pela Justiça, de fato, for afastado do processo administrativo e o processo administrativo voltar à sua marcha esperada. Pois bem, Senhor Sérgio, desculpe te interromper só para concluir que o tempo já estourou. Pois bem, a nossa conclusão, e é muito simples, é que o que provocou a falência das outorgas foram os atos afastados pelo Poder Judiciário. O que se espera, na análise da diretoria, e aí não estou falando da superintendência sem desmerecê-la, reconhecemos o brilhante trabalho das superintendências daqui, mas é que provavelmente essa diretoria estará mais capaz, junto da sua procuradoria, de interpretar qual seja o alcance da decisão judicial. Nós, então, aguardamos pela informação e juízo do devido cumprimento da decisão judicial. Muito obrigado. Procuradoria? Bom, cumprimento do doutor Sérgio pela sustentação. Aqui não cabe, primeiramente, boa tarde a todos, né? Boa tarde, secretário-geral, senhora diretora, senhores diretores, os que aqui estão e os que acompanham essa reunião pública extraordinária por meio do canal da ANEEL no YouTube. Bom, voltando aqui ao caso concreto, e peço perdão aí pelo não cumprimento à saudação inicial, não se trata de reexaminar nada do processo administrativo, apenas interpretar uma decisão judicial transitada em julgado. E essa decisão transitada em julgado, na leitura que fizemos e encaminhamos à área técnica da agência, ela concedeu um prazo de 12 meses, reconheceu uma mora da administração de 12 meses e fez com que houvesse a declaração de um ato da ANEEL, o despacho 323, de 2014, e dos atos dele decorrentes que tenham como fundamento esse reconhecimento que foi dado pelo Judiciário dos 12 meses. Então, na nossa leitura, o que cabe à agência fazer é exatamente reconhecer o prazo de mora administrativo, que foi reconhecido em juízo, e fazer análise da repercussão desse prazo concedido judicialmente, tanto para o ato declarado nulo, especialmente em relação ao início do suprimento do contrato e ao cronograma, para os demais atos que se sucederam, que foram, basicamente, a aplicação de penalidades pelo atraso, a revogação das outorgas e a rescisão do CCAR. E nós entendemos que a área técnica, as áreas técnicas, né, que não foi só uma área, interpretaram de forma correta os efeitos desse reconhecimento da excludente responsabilidade feito judicialmente. E, claro, isso aqui é a leitura que a ANEEL faz e é a leitura que ela apresentará em juízo para o cumprimento da sentença. Isso pode ainda ser objeto de impugnação pela parte, se ela não concordar, e estamos preparados para essa discussão. Obrigado, Eduardo. Conforme se verifica dos autos, a decisão judicial transitada em julgado na ação já referida declarou a nulidade do despacho número 323, afastando, por consequência, os efeitos jurídicos diretamente dele decorrentes, ao fundamento de que a agência, ao proferir o referido ato, desconsiderou a suspensão judicial de 12 meses concedida às autoras para fins de início do suprimento de energia no âmbito do leilão 3 de 2008. De fato, a Procuradoria Federal esclareceu, na nota técnica 2 de 2026, que o reconhecimento judicial da suspensão de prazos e a consequente readequação do cronograma não afastam o dever da agência de avaliar a situação fática atual dos empreendimentos, tampouco impedem a análise quanto à subsistência e eventual convalidação dos atos administrativos supervenientes, inclusive no que se refere à manutenção da revogação das outorgas.
Nesse sentido, o parecer de força executória consignou que a ANEEL não pode exigir das autoras o cumprimento de obrigações diretamente correlatas ao despacho número 323, até que sejam consideradas as providências inerentes ao poder público, notadamente a suspensão de 12 meses para o suprimento de energia a contar de 1º de janeiro de 2013, reconhecida em ação judicial anterior. A nota técnica conjunta número 2, por sua vez, sistematizou tais parâmetros e destacou que o cumprimento da decisão judicial demanda 1. Definição de novo cronograma de implantação para as usinas outorgadas às autoras, considerando o prazo adicional de 12 meses, a partir de 1º de janeiro de 2013. 2. A fixação do início de suprimento dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado em 1º de janeiro de 2014. 3. O reconhecimento de que as autoras não fazem jus à remuneração prevista no CCR, inclusive a receita fixa, enquanto as usinas não forem implantadas e não iniciarem a operação comercial. E 4. A possibilidade da ANEEL avaliar a convalidação dos atos administrativos que estabeleceram a revogação das outorgas e a rescisão do CCR, caso as usinas não tenham sido implantadas até 1º de janeiro de 2014. Cumpre registrar que o reconhecimento judicial da suspensão de prazos não exime a agência do dever de avaliar a situação fática atual dos empreendimentos, nem impede o exame da legalidade e da subsistência dos atos administrativos supervenientes, especialmente aqueles relacionados à revogação das outorgas e à aplicação de penalidades decorrentes da inexecução dos projetos. Desse modo, conforme demonstrado na instrução técnica, ainda que se considere o acréscimo de 12 meses ao cronograma originalmente previsto, as usinas não avançaram em sua implantação, tendo suas outorgas sido regularmente revogadas em março de 2016, sem que houvesse tido interposição de recurso administrativo à época. Ademais, os autos evidenciam que as penalidades aplicadas, tanto as revogações das outorgas quanto as multas decorrentes dos autos de infração lavrados em 2021, não se fundaram exclusivamente no despacho 323, mas sim, de forma autônoma, na persistente inexecução dos empreendimentos, circunstância que subsistiria mesmo após a consideração do prazo judicialmente acrescido. No que se refere aos contratos de CCAR, a manutenção da revogação das outorgas autoriza, nos termos contratuais, a preservação da rescisão dos contratos, notadamente com fundamento na subcláusula 10.1, inciso 2º, que prevê a rescisão na hipótese de revogação de autorização regulatória, indispensável ao cumprimento das obrigações pactuadas. No que concerne às repercussões no âmbito da CCE, a nota técnica conjunta número 2 consignou que, mantidas a revogação das outorgas e a rescisão do CCAR, cabe àquela entidade proceder ao recálculo das penalidades associadas ao atraso no início do suprimento e à rescisão contratual, nos termos dos parâmetros definidos pela ANEEL para o cumprimento da decisão judicial, sem prejuízo da manutenção das demais consequências regulatórias e contratuais já implementadas. Assim, à luz das orientações jurídicas constantes da nota jurídica número 2 de 26, do parecer de força executória e da nota técnica conjunta número 2 de 26, conclui-se que o cumprimento da decisão judicial não implica a anulação automática dos atos punitivos regularmente praticados, nem a recomposição integral da situação jurídica das autoras, mas a observância dos parâmetros definidos pelo Poder Judiciário. Ressalte-se, por fim, que o acréscimo de prazo judicialmente reconhecido não altera o juízo quanto à persistente inexecução de empreendimentos, nem afasta os fundamentos que embasaram a adoção das penalidades regulatórias. Diante do exposto, do que consta do processo número 48.500.002856/2026-52, em cumprimento à decisão judicial transitada em julgado nos autos da ação número 0017-084-43-2014-401-3400, voto por ratificar as resoluções autorizativas números 5.729 a 5.734, todas de 29 de março de 2016, que revogaram as outorgas das usinas termoelétricas integrantes do complexo MC2, bem como os autos de infração números 4 a 9 de 2021, da SFG, todos de 25 de fevereiro de 2021. 2. Ratificar a rescisão dos CCAR firmados pelas autoras no âmbito do leilão ANEEL número 3 de 2008. 3. Determinar que a CCE proceda ao recálculo das penalidades decorrentes do atraso
no início do suprimento e da rescisão contratual, observados os parâmetros definidos pela ANEEL para o cumprimento da decisão judicial. E 4. Determinar que a CCE mantenha as consequências decorrentes da revogação das outorgas e da rescisão do CCAR, inclusive o desligamento das autoras e a cobrança das penalidades por insuficiência de lastro e por não aporte de garantia financeira, promovendo os ajustes que se fizerem necessários ao voto. Em discussão? Da minha parte, só agradecer, diretor Mosa, pela diligência, né, e tempestividade em trazer o processo. A gente, de fato, é a primeira reunião extraordinária do ano, mas a gente tinha, né, de fato, que dar cumprimento, né, à decisão judicial, e eu acho que Ramalho também foi bastante claro sobre a nossa interpretação, né, do cumprimento da decisão judicial. Então, acho que era isso. Então, em votação? Eu acompanho o relator. Eu também acompanho o relator, e peço então que coloquem de novo na tela, por favor, isso. Então, declaro que a diretoria decidiu por unanimidade, em cumprimento à decisão judicial transitada em julgado dos autos da ação judicial 0017-084-43-2014, 401-3400, ratificar as resoluções autorizativas números 5.729 a 5.734, todas de 29 de março de 16, que revogaram as outorgas das usinas termoelétricas integrantes do complexo MC2, bem como os autos de infração números 4 a 9, 2021 SFG, todos de 25 de fevereiro de 21, ratificar a rescisão dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, CCAR, firmados pelas autoras no âmbito do leilão ANEEL 3 de 2008, determinar que a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica proceda ao recálculo das penalidades decorrentes do atraso no início do suprimento e da rescisão contratual, observados os parâmetros definidos pela ANEEL para o cumprimento da decisão judicial, e determinar que a CCE mantenha as consequências decorrentes da revogação das outorgas e da rescisão do CCR, inclusive o desligamento das autoras e a cobrança das penalidades por insuficiência de lastro e por não aporte de garantia financeira, promovendo os ajustes que se fizerem necessários. Era esse o item da pauta, né, secretário? Era isso mesmo, diretora. Então, podemos concluir. Declaro encerrada a reunião de hoje. Agradeço a todos e a todas que nos acompanharam. Obrigada.